Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Oi, meu nome é Mariane, eu tenho 26 anos e eu moro em Marialva, uma pequena cidade no interior do Paraná. Hoje eu vim trazer o meu relato. Ele aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém da minha família dessa vez. É um relato de uma das experiências paranormais que eu tive até hoje na minha vida. E por mais que não tenha sido um acontecimento assim que você pode dizer que ele é chocante e assustador, mas ele foge da realidade, pelo menos desta realidade em que nós vivemos, né? Vale ressaltar que eu sou de uma família grande, uma família que tem um certo histórico com o sobrenatural, desde os lobisomens e exorcismo, dá pra dizer também. Essa questão da espiritualidade, do espiritismo. Eu sou espírita kardecista, mas eu sou batizada na igreja católica e eu me dou bem com todas as religiões. Eu sou uma pessoa extremamente aberta quando o assunto é espiritualidade, misticismo, etc. Mas esse acontecimento, o que aconteceu, né, o que sucedeu comigo, na verdade foram vários acontecimentos, um seguido do outro, quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade. Quando eu comecei a estudar melhor, a compreender melhor por que certas coisas aconteciam comigo. E é claro que você recebe um chamado para isso, né? Vale ressaltar que todo ser humano é médium, em um grau mais elevado do que o outro, mas todo mundo é. Aqueles que são mais evoluídos e aqueles que são menos evoluídos. Mas tudo é uma questão de você se aproximar da espiritualidade. Se você se aproxima deles, eles vêm até você e você consegue desenvolver numa boa o seu dom, seja ele qual for, né? Alguns são super intuitivos, né? Algumas pessoas têm sonhos premonitórios, outras pessoas têm clarevidência, outras pessoas veem gente morta, por que não? E eu já passei meio que por todos esses estágios da mediunidade, sabe? Mas eu me aproximei também do espiritismo, a compreender melhor que o outro mundo, ou além, ou como você queira chamar, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Está aqui, existe, é isso. Está entre nós, não tem como mentir, dizer que não. E esse acontecimento, né, que sucedeu comigo, foi até recentemente. Eu sou uma pessoa que, desde que eu era criança, né, convivia com tia que era médium, macumbeira, por que não? Bisavó benzedeira, enfim. E desde que eu era criança, o primeiro contato paranormal que eu tive, que eu posso dizer que foi uma experiência que eu sei que não foi desse mundo, eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Foi quando meu avô paterno morreu. Primeiro que foi assim, um acontecimento muito súbito. Meu avô teve um AVC, ele ficou internado durante 3 dias e ele era praticamente a minha figura paterna dentro de casa, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, e eu acho que o meu pai também não tem problema nenhum em ouvir isso, porque é a verdade, e ele sabe. Mas o meu pai, durante a minha infância, ele foi um tanto ausente, né? Ele era presente dentro de casa, mas ele era ausente, ele era distante de mim e da minha mãe, né? Muito ocupado com os próprios afazeres, vamos dizer assim. Então, meu avô morava com a gente, então ele meio que supriu essa necessidade que toda criança tem de uma figura paterna. E quando meu avô morreu, eu não compreendi exatamente, porque eu nunca tinha tido contato com a morte, né? O meu avô morreu, mas o que é a morte? O que é isso? Né? Então eu recebi a notícia de um jeito muito estranho e muito insensível, aliás, de que o meu avô tinha morrido, mas eu não entendi, né? Seu avô morreu. E eu fiquei meio que, uma criança de 6 anos que nem sabe o que é isso. Eu falei, tá, tudo bem, né? Morreu. Não sei o que significa, mas ok. E depois, né, dessa notícia de que o meu avô tinha morrido, eu fui
ao sepultamento dele, ao enterro. Eu via o meu avô no caixão e eu olhava para meu avô, né, a pessoa chorando, enfim, minha mãe, meu pai, todo mundo muito triste, os vizinhos. E eu olhava o meu avô no caixão, mas era como se o meu avô estivesse dormindo, né? Eu não tinha ainda entendido. Acho que também por ser uma criança, né, ingênua e tudo, eu não tinha entendido o que tinha acontecido ali. E depois que o meu avô morreu, né, eu brinquei normalmente, eu ficava brincando no velório, tipo, criança de pouca empatia. Mas eu fiquei brincando no velório, eu não dei a melhor bola de que meu avô tinha morrido. Mesmo ele sendo uma pessoa extremamente importante, e eu sofri muitos anos depois, quando você cresce mais, que você percebe que, poxa, morreu. Isso é a morte, então, né, é a ausência da pessoa. Então eu sofri, mas depois. E meu avô, né, enterramos ele e tudo, aquela cerimônia. Voltamos para casa. Nessa casa eu morava, era uma casa de madeira, já uma casa muito antiga, que o meu avô e a minha avó, eles tinham construído, né? Então, assim que eles saíram de um sítio, né, que eles moravam eram donos de uma chácara. E aí foram para essas casas na cidade. Pouquíssimo tempo depois de que tinham se mudado, o meu tio de 17 anos, ele desencarnou, né? Num acidente com um caminhão, enfim. Ele morreu. E ele foi velado nessa casa, porque antigamente tinha esse costume, né? Velavam-se os mortos na casa. Um pouco mais de 3 meses depois que o meu tio morreu, 3 meses, não sei, por aí, a minha avó morreu. E acredita que né, de tristeza de perder um filho de 17 anos de uma maneira tão trágica, que é com um acidente de trânsito. E ela morreu e também foi velada na casa. O meu avô, não quiseram velar na casa, exatamente por eu ser pequena e de repente ficar marcado ali na casa, né? Eu associar, né, a imagem do velório. Então escolheram não fazer toda a cerimônia na casa. Fizeram lá no local adequado. Quando a gente voltou para casa, no outro dia, após o sepultamento do meu avô, eu via o meu avô andando pela casa, sabe? Exatamente como ele era. Eu via o meu avô andando pela casa. E eu tenho certeza que não é paranoia da minha cabeça, não é, como eu posso dizer, sabe, uma lembrança que se misturou a um sonho, alguma coisa que você não tem tanta certeza. Eu tenho plena certeza de que o meu avô, a gente tinha sepultado o meu avô, enterrado o meu avô, e no outro dia eu vendo o meu avô andando pela casa. Então, essa experiência de ver o meu avô andando pelos corredores, entrando e saindo dos quartos, ver o meu avô acabou confundindo na minha cabeça o que era a morte. Porque a gente tinha enterrado o meu avô e o meu avô estava andando pela casa. Então eu via todo mundo muito triste. E eu lembro, né, que meu avô ele andava pela casa. Eu lembro que eu estava sentada assistindo televisão, ele estava em pé do meu lado, mas ele não falava, só ficava andando pela casa, um pouco inquieto, né? Hoje eu sei que muito provavelmente ele não tinha entendido, né? Porque o AVC do meu avô foi muito rápido. Eu acho que ele entendeu o fato dele ter tido um AVC, porque foi eu que encontrei ele, né? Não conseguia falar, não conseguia se comunicar. Fui eu que encontrei ele nesse estado. Mas eu acho que ele ficou confuso, né? Logo após o desencarne, é muito comum que, na verdade, assim, na maioria dos casos, né? Não é que é muito comum, mas na maioria dos casos as pessoas ficam, né? Principalmente assim nos primeiros dias, o espírito fica meio, pô, o que aconteceu aqui, né? Ainda mais quando é uma morte de repente, que a pessoa não tá nem esperando. E o meu avô, acho que foi de repente, porque em um dia você, né? Numa noite você se deita tranquilo e no outro dia você acorda de manhã sem conseguir falar, sem conseguir se mexer. Enfim, eu vi o meu avô andando pela casa e as pessoas, meus tios, iam na casa. Vamos dar essas roupas aqui embora, vamos dar essa cama aqui embora, vamos se desfazer disso, se livrando das coisas que eram do meu avô, né? Ele tinha um quartinho que era só dele e tal. E eu olhava aquilo e eu falava, mãe, mas por quê? Por que estão dando as coisas do vô embora? O que tá acontecendo? E minha mãe meio que, não, o vô morreu, o vô não vai mais precisar dela. E eu olhava na porta, meu avô tava na porta, com aquela cara de, ué, o que estão fazendo aqui? Ué, por que estão dando minhas coisas embora? Então eu via o meu avô, né?
Até que, com o passar dos dias, assim, e eu sem dar importância, porque criança é criança, eu, né, e eu era uma criança, sou uma pessoa muito calada ainda nos dias de hoje, né? Uma pessoa meio quieta, assim. Então eu via muita coisa, eu passava por muita coisa que eu não contava para meus pais. Então, muita coisa, tanto pro bem quanto pro mal, aconteceram comigo que eu não conto para ninguém. E esse fato do meu avô, eu via as pessoas chorando e eu ficava ali confusa, indecisa, sem saber o que está acontecendo, né? E ninguém me dava atenção, ninguém sentava comigo para conversar sobre, olha, isso aqui é a morte, vamos conversar sobre o luto? Não, não passei por isso. E eu via o meu avô andando, e quando o meu avô parou de andar na casa, né? Foi quando eu comecei a sentir falta dele, foi quando eu comecei a entender o que era a morte. E pouco tempo depois eu comecei a ver outro homem andando pela casa. Um homem jovem, né? Com uma camisa bege, uma calça azul, um boné. E esse homem andava pela casa. Só que esse homem, ele falava comigo, mas eu não respondia, né? E aí, no quarto que era o quarto do meu avô, passou a ser o meu quarto. Então eu tava no meu quarto, na minha cama ali. E esse homem muito jovem, ele chegava na porta e ele olhava pra mim, uma cara feia, assim, brava, né? E ele perguntava, onde colocaram minha cama? E eu, tipo, pô, não sei, né? Que cama? E ele perguntava, né? Onde colocaram minha cama? E ele andava pelo corredor e voltava e vinha na porta, ei, onde colocaram minha cama? E eu não sabia quem era esse homem. Eu fiquei umas 2 semanas vendo esse homem andando pela casa. Tem até uma coisa que eu conto ainda hoje pra minha mãe, né? Às vezes, queijo ralado. Vocês estão ligados? Queijo ralado de colocar na comida, né? Eu sou de família italiana, então é muito comum queijo ralado no macarrão, enfim. E eu tinha costume de pegar o queijo ralado para comer ele cru. E a última vez que eu vi esse homem, né? Eu tava agachada na porta da cozinha, assim, comendo escondido aquele pouquinho de queijo ralado, porque minha mãe não gostava que eu pegava, né? E esse homem parou do meu lado, né? Eu lembro exatamente que eu olhei para cima, ele olhou para baixo para mim assim, balançou a cabeça em reprovação, como quem diz, menina sem jeito, né? Comendo escondido as coisas. E esse homem pegou e voltou assim pra cozinha e desapareceu ali dentro de casa. E eu nunca mais vi ele. Quando eu tinha uns 6 anos, né? Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, o meu pai, revirando algumas fotografias, assim, ele tirou uma fotografia e ele me mostrou, olha, você sabe como que era o seu tio que morreu? Né, o meu tio Sérgio. E eu, não, ele morreu muito jovem, com 17 anos. O meu pai tirou uma foto daquelas pequenininha, quem é das antigas vai saber. Uma foto bem pequenininha, dentro de um tipo de binóculo que você olhava assim e você via a foto. Ele, olha aqui, essa é a única foto que a gente tem dele. E eu olhei naquela foto e, poxa, camisa bege, calça azul, bonezinho, era o homem que eu via andando dentro de casa. Mas eu não contei pra minha mãe. Eu não contei pro meu pai que eu via aquele sujeito andando dentro de casa, perturbado, que queria a cama dele, né? Provavelmente eu acho que aquele quarto onde o meu avô dormia e onde eu passei a dormir era o quarto que era do meu tio, né? Que loucura! O quarto de morto. E aí depois, né, arrumaram uma outra foto, essa mesma foto, mas ela maior, revelaram ela, né, maior, aonde eu podia ver claramente que era o rapaz que eu via, que ficava perguntando pra mim onde estava a cama dele, né, e ele era muito bonito, sabe, cabelo preto, olhos azuis, e aquela camisa bege, aquela calça azul, boca de sino, vocês estão ligados? Década de 80 ali, né, e o cara de boné e tal. Aí eu, mano, esse cara é o cara que eu vi andando dentro de casa. Então, assim, experiência com espírito eu já tive, e foram essas 2 quando eu era pequena, de ver espíritos, né? E conforme eu fui crescendo, as 2, né? Porque, assim, quando você tem um período de depressão na sua vida, dizem que o cérebro, ele meio que vai apagando algumas memórias. Eu posso ter visto mais coisa quando eu era mais pequena, mas as 2 ocasiões que me marcaram muito foram essas de ver o meu avô e depois o meu tio andando dentro da casa, né? E aí também, logo que o meu avô morreu,
né? A gente ficou só mais 2 anos naquela casa, onde morreu um monte de gente, foi velado um monte de gente lá. Então a gente ficou mais pouco tempo lá, depois a gente se mudou. E nessa nova casa onde eu tô, também já aconteceram coisas, mas que não envolvem exatamente o ver espíritos, né? E eu tenho uma tia que ela é médium, ela é certificada pela FEB, que é a Federação Espírita do Brasil, e essa minha tia, ela já tinha alguma desconfiança de que alguma coisa pegava ali em mim, sabe? Mas a família do meu pai, essa coisa do catolicismo de italiano fervoroso, eles nem pensaram que eles iam aceitar uma pessoa entrando na casa e falando, essa menina vê gente morta, né? Então a minha tia materna, né, irmã da minha mãe, ela conversava com a minha mãe, que já era um pouco mais, né, flexível e tal, sobre a possibilidade de eu ter a mediunidade aflorada. Porque várias vezes, né, quem sabe, São Cosme e Damião, os herês, que são as entidades mirins, que normalmente acompanham criança que fala sozinha, não fala sozinha, tá falando com alguém, né? E dizem que são os herês, que são espíritos de criancinhas. E várias vezes eu lembro na minha infância que eu olhava embaixo da minha cama e tinha pírix com doce dentro. E aí eu ia comer, minha mãe, não come não, que é dos menininhos. E eu ficava, poxa, mas que menininho, hein, mãe? Quem que são esses menininhos? Mas ela nunca falava, né? Nunca explicava. Hoje que eu cresci, que eu, né, estudo sobre a mediunidade e tudo mais, eu sei que eram pros herês que me acompanhavam já desde criancinha e me acompanham até hoje. Mas naquela época, então a minha tia, ela foi a responsável por me proteger espiritualmente para não deixar que eles viessem, né, os espíritos, por mais que não fosse essa a intenção, mas que não viessem me perturbar, entre aspas, né? Porque eles precisam de ajuda, eles precisam entrar em contato com alguém. E a espiritualidade é muito sábia e eles sabiam que aquele não era o momento. Aquela casa não era para ser ali, naquele local, o meu afloramento espiritual, sabe? O meu contato com a mediunidade. Porque causaria muito problema, muita confusão, brigas, então é tudo muito sábio, né? A espiritualidade é inteligentíssima. E então tudo que tinha que acontecer deixou para acontecer na outra casa. E se eu tiver a oportunidade e o espaço, eu vou vir contar para vocês todos esses acontecimentos aí que envolvem a minha pessoa e a minha família. Super normal. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.